Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre que compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós Te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que Te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que Te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Por inteiro. Iniciamos a nossa fala pela questão 944 do Livro dos Espíritos, em que lá eles nos asseveram de maneira grave que o suicídio voluntário é uma grave transgressão à lei de Deus. Parecendo estranhar essa expressão suicídio voluntário, como talvez nós estranhamos nesse momento, Kardec indagava se não seriam todos os suicídios voluntários, se não seriam todos os suicídios desencadeados por ato da nossa própria vontade, de posse do nosso livre-arbítrio. Ao que os espíritos responderam com um exemplo bem simples, ao dizer: o louco que se mata não sabe o que faz. De início, então, nós percebemos que a responsabilidade em torno desse terrível ato chamado suicídio será diretamente proporcional ao grau de lucidez e também da intenção. Essa palavra será decisiva para definirmos o suicídio de quem comete o ato. Existem, portanto, determinados atenuantes para o suicídio. Por isso, Kardec também indagava se seria condenável a atitude de um pai que assim agisse ao cometer suicídio para livrar os seus filhos, os seus familiares, da vergonha de uma de suas atitudes. Ou seja, trazendo para a atualidade a pergunta de Kardec, como acontece no Japão, em que muitos pais cometem suicídio, porque lá a grande vergonha, não deveria ser assim, é ter um pai desempregado. Ou seja, pais que cometem suicídio para que não envergonhem os seus filhos e dizerem que tem um pai desempregado em casa. Ao que Kardec, então, respondeu que a intenção, mais uma vez a palavra intenção, atenua a falta. Nem por isso, entretanto, deixa de haver falta. Kardec perguntava também, em seguida, se seria culpável, condenável, colocar a vida em risco sem uma finalidade útil, por uma imprudência qualquer. Ao que responderam os espíritos que, se não havia a intenção, novamente a palavra, nem a consciência positiva de estar fazendo mal a si mesmo, então não há culpa, não haveria então suicídio. Exemplificando essa pergunta de Kardec, poderíamos citar os chamados esportes radicais, em que alguém se arrisca a própria vida para se divertir. Como, por exemplo, bungee jump, amarra-se uma corda elástica no tornozelo, a pessoa se lança de uma determinada altura, e a diversão é quando a corda volta e a pessoa também.
Mas aconteceu e tem acontecido que a corda se rompa. Isso é suicídio? Não. Porque a intenção foi meramente a diversão. Conclusão, o que caracteriza o suicídio, na verdade, não é o ato em si, mas a intenção com que se comete o ato, e nós vamos desenvolver esse pensamento durante a nossa fala dessa noite. Há casos ainda em que, ao se tirar a própria vida, não se estará cometendo suicídio, mas um ato meritório. Por exemplo, na questão 951, do Livro dos Espíritos, lá eles nos diziam que se alguém oferece a sua vida para salvar a de outrem, ou de uma coletividade, nesse caso não se configura suicídio, é um ato meritório, um ato de caridade e heroísmo, desde que, abram aspas, a intenção seja pura, desde que, em outras palavras, por trás daquele ato de pretenso heroísmo, não se esconda um desejo de tirar a própria vida. Vejam bem a sutileza. Não se esconda um desgosto pela vida. Em agosto do ano 2000, os jornais da Índia noticiavam a morte de uma jovem de nome Chetna, na região de Bhavnagar, na Índia, que havia se lançado nas águas profundas e, diga-se passagem, sujas do rio Ganges, julgando que assim estaria atraindo a atenção dos deuses, são mais de 2.500 deuses na Índia, para que eles, assim pensava ela, pudessem evitar que novos terremotos assolassem a pequena vila onde ela residia. Ou seja, a jovem Chetna tinha prazer em viver, era uma jovem feliz, sacrificou a si mesma para salvar o seu povo. Não se configuraria suicídio. Assim também na Índia, durante muito tempo, se ouviu falar no costume chamado sati. Antes de descrever o que seja esse costume, vamos compreender um pouco o que seja a vida da mulher e também da viúva na Índia. Quando nasce uma mulher na família, o pai já começa a se preocupar extremamente, porque sabe que terá, durante a vida inteira, de reservar alguns recursos para formar o dote. Antigamente, na sociedade hebraica, era o homem que desposava a jovem que dava o dote. Na sociedade indiana, o pai arrecada todo esse dinheiro com muito sacrifício, porque esse costume é mais nas sociedades das castas inferiores, para oferecer a filha e também o dote a quem quiser se casar com ela. Quando a jovem fica viúva, os pais não a querem de volta. Os familiares do marido, muito menos, porque ela poderá reivindicar a sua fortuna. E a viuvez na Índia é um mau agouro, razão pela qual as viúvas na Índia passam por grandes penúrias, sendo que pedir esmolas, o mínimo para se alimentar, durante o resto das suas vidas. Pois bem, o sati, durante muito tempo, e ainda acontece na atualidade, foi utilizado da seguinte maneira: por morte do marido, na pira cinerária, onde o seu corpo era consumido pelas chamas, a mulher era, por força das tradições e até pela própria família, quase que obrigada a se lançar também nas chamas, onde já ardia o corpo do marido, para que o seu também fosse consumido pelo fogo. Na questão 955 do Livro dos Espíritos, citando exatamente esse costume na Índia, curiosamente, os Espíritos dizem que aí não se configura suicídio, porque essas viúvas agiram muito mais por força do que pela vontade, julgando que estavam cumprindo um dever. A justificativa, complementa os Espíritos nesse caso, está num pouco desenvolvimento moral e evolutivo dessas mulheres. Absurdos esses, concluem os Espíritos, que desapareceriam com a civilização. E será que já chegamos, de fato, a um patamar de civilização? Será? Porque cá estamos nós em meio à civilização e os números do suicídio são verdadeiramente assustadores. Em 7 de setembro de 2012, a Organização Mundial da Saúde, um órgão da ONU, publicou dados alarmantes afirmando que, por ano,
1 milhão de pessoas cometem suicídio. 2.740 suicídios por dia, 114 por hora. Um suicídio a cada 31 segundos. É verdadeiramente uma estatística estarrecedora. Na faixa etária de 15 a 44 anos, o suicídio é a terceira causa de mortalidade do mundo. Na faixa etária de 10 a 24 anos, vejam bem, crianças e adolescentes já é a segunda causa de mortes no mundo. Nos Estados Unidos, são 82 suicídios por dia. No Japão, 95. Pior, no Japão, a população é praticamente a metade daquela dos Estados Unidos. Pior ainda, existe uma cultura entre os japoneses de considerar a fuga da vida como sendo algo honroso. Nos recordamos exatamente da Segunda Guerra Mundial, onde havia o harakiri, o suicídio dos soldados, e julgavam que assim era melhor fazer do que se entregarem. Os pilotos kamikazes que se lançavam nos aviões ou em terra, entregando a própria vida. Pior ainda é que essa cultura de suicídio tem sido transferida para as crianças e por isso o Japão tem um altíssimo índice de suicídio infantil. No Brasil, muito embora não tenhamos essa cultura infeliz do suicídio, dados do Ministério da Justiça afirmaram que entre 1998 e o ano 2008, o suicídio aumentou em 17 pontos percentuais. Principalmente, o que é muito triste, entre adolescentes. E todos esses números mundiais poderiam ser ainda piores, já que por trás de cada suicídio cometido existem 10 tentativas. Significa dizer que a cada 10 pessoas que tentam se matar, apenas uma, menos mal, logra êxito. Por isso, a Organização Mundial da Saúde decidiu que a data 10 de setembro seria, doravante, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Podemos dizer, como espíritas que nós somos, que estamos diante da maior tragédia que aflige a humanidade. Sim, porque muitos dizem a maior tragédia, a violência. De fato, a violência aumentou de maneira desproporcional ao aumento da população. A violência contra a mulher, contra o idoso, contra o adolescente, contra a criança, a violência ideológica, sim. Entretanto, a cada 60 segundos alguém desencarna vitimado pela violência. Ao passo em que a cada 31 segundos uma pessoa desencarna pelo suicídio. Muito pior, porque quando se sucumbe nesse mundo pela violência, está se cumprindo, se resgatando um débito. Quando se desencarna pelo suicídio, se está contraindo um débito muito grande diante das leis de causa e efeito. Quais serão as causas para o suicídio? Em primeiro lugar, cabe-nos diferenciar o que seja causa primária, verdadeiramente, de fatores desencadeantes. As causas secundárias. O que seriam os fatores desencadeantes? As vicissitudes, as provas, as expiações, as dificuldades financeiras, o desemprego, a perda de um ente querido, uma desilusão amorosa. Fatores desencadeantes. Uma doença mental também, alguém dirá, entretanto, é bom lembrar que dentre essas pessoas que cometem suicídio, somente de 10 a 15% apresentaram em algum momento de suas vidas um histórico de desequilíbrio psíquico, mental. O que prova que a maioria dos suicídios cometidos são voluntários no dizer dos espíritos. Ou seja, suicídio voluntário desencadeado com total conhecimento de causa, com raciocínio, até com planejamento. Nos países onde o inverno é muito rigoroso, as baixas temperaturas são consideradas fatores desencadeantes para o suicídio, em decorrência da chamada depressão sazonal, ou depressão de inverno, que causa uma tristeza profunda em decorrência da ausência da luz e do calor do sol. Mas vejam bem, não são todas as pessoas que residem em países frios, que estão desempregadas, que têm dificuldades financeiras, que tiveram uma desilusão amorosa, ou perderam um ente querido, que cometem suicídio. O que prova que, na realidade, as causas efetivas para o suicídio estão
dentro de cada um de nós mesmos, na forma das nossas insuficiências espirituais. Por essa razão, Kardec indagava, na questão 943 do Livro dos Espíritos, qual seria a razão para o desgosto pela vida, que tão comumente ocupava os corações humanos, sem causas aparentes plausíveis. Ao que os Espíritos responderam: ociosidade, que costumeiramente leva ao tédio, saciedade e ausência de fé. Vamos tentar analisar particularmente essas causas. A ociosidade. Ociosidade começa pela mente. Já se costuma dizer, mente vazia, oficina do maligno, não é verdade? O dito popular. Mas alguém aqui consegue manter a sua mente vazia? Não. Normalmente, quando deixamos de preencher as nossas mentes com valores mentais positivos, os negativos tomam conta. Porque ninguém consegue manter a mente vazia. Estamos sempre pensando, penso logo existo, disse-nos o filósofo. Portanto, o pensamento é muito célere. E se mantemos as nossas vibrações mentais em queda, efetivamente, das nossas mentes se ocuparão aqueles desencarnados para nos intuir ao flagelo das intuições menos dignas, notadamente, para nos conduzir ao desgosto pela vida. Por isso que se percebeu, pelas estatísticas, que índices de suicídio são menores em pessoas que se ocupam diariamente com alguma coisa. É preciso se ocupar mentalmente. Saciedade. Alguém dirá, como pode alguém que tem tudo e ao mesmo tempo sentir desgosto pela vida? A saciedade dos prazeres, a saciedade de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, nem sempre é garantia de felicidade. Na Suécia, nós temos altíssimos índices de suicídio e aquele país oferece ao seu povo uma qualidade de vida superior. Se você quiser traduzir mendigo, morador de rua para sueco, vai ser difícil, hein? Capaz de não encontrar uma palavra que defina pobreza na Suécia. Na Noruega, outro país de primeiro mundo, altíssimos índices de suicídio, notadamente infantis. Em janeiro de 2004, a revista Isto É publicava a reportagem de uma jovem norueguesa, de nome Clara Carlusen, que depois de 5 anos residindo em Santos, estava prestes a se mudar para o seu país de origem, a Noruega. E, segundo ela, há muito contragosto, porque aqui no Brasil ela havia sentido o gostinho da vitória e de cada passo que ela deu para conquistar o que ela tinha. O que, em suas próprias palavras, isso não acontecia na Noruega, onde tudo lhe seria dado de mãos beijadas. Porque na sociedade norueguesa, o indivíduo entra no equivalente ao ensino médio, já sabe que já está na faculdade. Quando ele entra na faculdade, já sabe que vai sair empregado. Olha que coisa. Imaginem, que Enem, o que SISU de coisa nenhuma, que reserva de vagas. Será que é esse o problema dos noruegueses? Quando eles querem ver pobre, vêm para o Brasil, vão para a África. Existem centenas, milhares de noruegueses que se responsabilizam por ONGs aqui para nos ajudar a combater a pobreza. Porque eles sentem um grande vazio depois que já conquistaram tudo na vida. Percebam que não é exatamente meramente a saciedade, mas a saciedade de quem chega a um nível de conforto tal e diz, é só? É comer, beber, dormir, trabalhar, gastar? Só? E agora? O que eu faço na minha vida? Então está a chave aí. É a saciedade material desprovida de conteúdo espiritual. Pronto. Aí está a chave. A ausência de fé. Essa é a pior. Porque podemos morar, residir num país de primeiro mundo, no qual nos seja dado tudo o que queremos, mas ao mesmo tempo termos tudo e não temos nada. Se não temos fé, que é sinônimo de sintonia com Deus, caímos em tristeza profunda, daí a depressão, passo muito curto. Da depressão, que se traduz por perda total de esperança, ao suicídio é um passo que muitos têm dado. Por isso se verificou que os níveis de suicídio são muito baixos em pessoas que exercem a sua religiosidade. Vejam bem que eu disse religiosidade e não religião.
E foi exatamente essa ausência de fé que fez com que a Suíça, outro país de primeiro mundo, institucionalizasse o suicídio, chamando-o de suicídio assistido, através de entidades tais quais Exit e Dignitas, que são entidades sem fins lucrativos, que visam a dignidade do ser humano. Imagine isso. Suicídio assistido, na verdade, é o seguinte, é aquele, existem milhares de inscritos nas filas dessas entidades, em que alguém, portador de um mal dito incurável, ou de uma deficiência inaceitável, vejam bem a subjetividade, resolve dizer, não quero mais viver. E busca a ajuda de um médico que, amparado pela lei, o ajudará a se suicidar. A única condição que a lei exige é que seja o paciente, ele tem que estar lúcido para isso, a tomar, com perdão da redundância, com as suas próprias mãos, a substância letal. Porque se o médico faz isso, se configura eutanásia. A eutanásia é proibida na Suíça. Ao médico caberá simplesmente aguardar que o paciente morra. Aguardar que morra aquele cuja vida, pelo juramento sagrado de Hipócrates, ele deveria preservar. O fato é que, desde 1999, aproximadamente 2000, até os dias atuais, em que a Dignitas entrou em atividade, mais de 1.000 pessoas já cometeram suicídio assistido. Inclusive, pessoas dos países vizinhos, que vão até a Suíça para se matarem, no que ficou conhecido como turismo suicida. Prestem bem atenção nisso. Assim foi com o casal Eduard e Joan. Eduard, portador do mal de Alzheimer, 84 anos. Joan, sua esposa, portadora do câncer generalizado, 74 anos. E depois de 54 de união conjugal, resolveram então dar fim às suas vidas numa cerimônia assinada que tem que ser filmada, a lei exige, e convocar os filhos para assistir. Prestem bem atenção no que seja isso. Os filhos levaram as suas câmeras fotográficas, levaram as suas filmadoras. O casal deu-se as mãos, ingeriram a substância letal. No final, os filhos disseram, puxa, nossos pais morreram como viveram, de maneira digna. É lamentável, não é mesmo? Como lamentáveis também são as consequências do suicídio no plano espiritual. A questão 957 nos afirma que variam quase ao infinito as consequências do suicídio, em decorrência das circunstâncias em que ele é cometido, atenuantes, amenizantes, agravantes. Mas existe uma consequência que é comum a todo tipo de suicídio, que é o desapontamento, a frustração. Porque o que deseja o espírito que comete suicídio? Se livrar dos seus males, do seu sofrimento físico ou moral. E de repente ele se vê com toda a textura da vida, com todas as sensações da vida, do outro lado dimensional da palavra, e com seus problemas agravados. Então ele se sente extremamente desapontado, porque não poderia destruir aquilo que Deus criou, que é o espírito que ele é. O que se dá então é um prolongamento da perturbação do espírito em decorrência da interrupção brusca e extemporânea da vida. Razão pela qual ele poderá sentir as mais variadas sensações angustiantes. Esse estado deverá durar, de maneira geral, muito embora ele dure alguns poucos meses, é muito relativo, nos diz os espíritos, o tempo que o espírito ainda tinha a cumprir na Terra, por questões de planejamento, quando cometeu o ato. É o que nos assevera a questão 957 do Livro dos Espíritos, e também a página 211 da magistral obra, que todos devemos ler, Memórias de um Suicida, a cargo da mediunidade Ivone Amaral Pereira, que nos relata a saga de Camilo Castelo Branco, o grande romancista português,
Desencarnado aos 65 anos de idade, em 21 de maio de 1890, sendo arrojado no Vale dos Suicidas, que é, na verdade, um estado mental de um grupamento coletivo, onde permaneceria durante 13 anos. Mas, como ninguém permanece abandonado no universo, chega um momento em que os obreiros de Maria, assim chamados, aparecem de quando em vez em caravana no Vale do Suicídio para resgatar aqueles que já podem receber a caridade do resgate. E é naquele momento emocionante que Camilo Castelo Branco ouve o seu nome ser chamado e é direcionado para o Hospital Maria de Nazaré, que tem esse nome porquanto é a mãe de Jesus, espírito extremamente evoluído, que se responsabiliza numa esfera superior por todas as entidades no além de auxílio aos suicidas. Mas, como nos diria Camilo, o suicida se sente no plano espiritual, apesar de todo o conforto que lhe é dado, como um clandestino. Por quê? Tomou o comboio da morte antes da hora chegada. E, portanto, depois de 53 anos no plano espiritual, Camilo resolve partir para planejar a sua encarnação subsequente. Porque é necessário reencarnar para que as mazelas provocadas no perispírito se transfiram para o corpo físico. E as consequências do suicídio se perpetuam pelas encarnações seguintes. Vamos entender que todos nós, espíritos, estamos conectados ao nosso corpo físico através do que chamamos perispírito. Esse elo de ligação entre nós e o nosso corpo. Tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo, efetivamente, fazemos ao nosso perispírito, por consequência. Portanto, se magoamos de alguma forma o nosso corpo, se ferimos o nosso corpo, efetivamente, o perispírito vai registrar. O corpo ficará na terra, sendo decomposto, se transformará em outros tipos de energia. Mas o perispírito nos acompanha, a nós espíritos, para o plano espiritual. E então será o organismo modelador, o que chamamos vulgarmente de molde, do corpo físico que eu terei na encarnação seguinte. Ora, se eu comprometi o molde, a peça que será produzida, didaticamente falando, a partir dele, também surgirá defeituosa, não é verdade? Por isso Emmanuel nos fala, através de Chico Xavier, que os esquizofrênicos são os conhecidos por loucos, popularmente, esquizofrenia nas suas várias modalidades, paranoide, hebefrênica, catatônica ou simples, são aqueles que, numa encarnação imediatamente anterior, assassinaram e em seguida cometeram suicídio. As crianças especiais, essas que têm graves comprometimentos físicos, porque o espírito é inteligente, mas encontram um corpo que não lhe permite a manifestação da inteligência, são aquelas que, de maneira geral, segundo Emmanuel, lançaram-se de grandes alturas, esfacelando o molde na área cerebral. Então renascem com graves impedimentos em todo o corpo, porque o cérebro comanda todo o corpo. Aqueles que se suicidam pelo enforcamento, segundo Emmanuel, quando há um enforcamento, há rompimento da coluna vertebral, fragilidade também, no molde naquela região, renascem tetraplégicos ou paraplégicos. Nem todos os tetraplégicos e paraplégicos são suicidas, prestem bem atenção, mas de uma maneira geral. Ou então eles poderão adquirir, segundo Emmanuel, a tetraplegia ou a paraplegia, depois de uma simples queda. E aí nós entendemos que a fragilidade já está instalada na região correspondente à coluna vertebral. Por isso que nós compreendemos agora pessoas que caem de 10 andares, batem no fio, no carro, depois de 30 dias estão em casa. Outras caem de uma montaria, caem da escada e ficam tetraplégicas, porque havia uma fragilidade decorrente de vida anterior. Por afogamento, quando alguém se lança em águas profundas,
com a intenção de se afogar, os pulmões se enchem de água, ele poderá renascer com graves complicações no trato respiratório. E se alguém me perguntar, e se ele desencarnar por acidente, afogado? Vejam bem, a situação é a mesma. Entretanto, a intenção é que diferencia o suicídio. A mesma imagem, os pulmões se enchem de água, o corpo no mar, na água, mas foi a intenção que produziu o defeito no perispírito. Mas existe um outro tipo de suicídio, ainda mais grave, segundo a questão 952 do Livro dos Espíritos, que é aquele em que o ser humano se entrega aos mais variados desvarios, às mais variadas paixões, durante toda a vida. Principalmente quando tem consciência disso. Nesse caso, afirma os Espíritos, ele é mais culpável do que aquele que cometeu suicídio num ato de desespero, porque ele teve a vida inteira para pensar no que estava fazendo. É quando o ser humano se entrega aos mais variados desregramentos físicos e morais. São os processos autodestrutivos crônicos durante toda uma vida. E esses processos autodestrutivos crônicos têm duas fontes, basicamente. De dentro para fora, de fora para dentro. De fora para dentro, de que maneira? Através das substâncias que ingerimos. O álcool, por exemplo, que é a pior droga que existe, porque ela é lícita. Já vi muita gente dizendo, como a música contempla, na verdade, eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe e está morrendo. É um grande sofisma. Você bebe sim, está resistindo, o seu corpo é forte, mas o seu perispírito está registrando. Depois você vai renascer com graves complicações, notadamente na área renal, nos dizem os espíritos, hepática, cardíaca. Diz-nos André Luiz que muitos desses que engrossam as fileiras da hemodiálise detonaram seus rins pelo excesso de álcool. O fumo, todas as vezes que se fuma, todo mundo sabe disso, quem fuma hoje em dia sabe o que está fazendo. Não vamos dizer aqui não fume, um discurso dispensável. As toxinas que detonam, essa é a palavra, os pulmões de quem fuma. Ah, mas meu avô fumava o seu cigarrinho de palha todos os dias, viveu 90 anos. Mas o perispírito está registrando. Renasce então com graves problemas pulmonares, propensos, fragilidades pulmonares. Já repararam como tem pessoas que têm uma grande fragilidade para ficarem gripadas, porque vão várias vidas, tuberculose, pneumonias com facilidade? Não quer dizer que todos sejam suicidas, por favor. De maneira geral, as drogas que comprometem de maneira extremamente efetiva o nosso sistema nervoso central, renasce com uma psicopatia, neurose, transtornos obsessivos compulsivos, graves problemas neurológicos. Enfim, mas alguém costuma dizer, olha que coisa horrível como ele bebe, olha como ele fuma, coisa horrível como ele se droga, mas não olha como eu como. Não é verdade? A alimentação, aquela gordura com picanha, sim, porque é mais gordura que picanha. A alimentação desregrada em qualidade e quantidade repreensível são também desencadeantes de um suicídio lento e gradual. Mas também alguém dirá, eu não como quase nada. Como uma folhinha de alface, um pedacinho de tomate. Não me drogo, nem pensar. Não bebo álcool, não fumo. Mas tem uma agressividade terrível. Aí são os fatores de dentro para fora. A agressividade, nos diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, é o grande fator desencadeante de doenças terríveis, diz-nos ele, André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Todas as vezes que nos desequilibramos, ou conduzimos alguém ao desequilíbrio pela palavra, pela atitude, estamos ali naquele momento, pela cólera, pelo desequilíbrio, abrindo um vasto campo favorável à manifestação de vírus, bacilos e bactérias que já estão no ambiente, que já estão em legiões no nosso corpo, mas que passam a agir de maneira desequilibrada, levando-nos aos mais graves padecimentos.
adoecemos pela agressividade e pela ansiedade. É o mal dos nossos tempos, não é verdade? A velocidade com que somos impelidos naturalmente a fazer as coisas no dia a dia. Como somos ansiosos, eu falo por mim pessoalmente, mas o mundo nos provoca para que sejamos cada vez mais velozes em tudo que fazemos. A globalização nos força cada vez mais uma velocidade, uma ansiedade. Já repararam quando nós vamos para o interior? Mas que lerdeza é o que nós costumamos pensar, na verdade? Mas que lentidão? Não, é a velocidade correta. Nós é que estamos no ritmo acelerado e não conseguimos perceber isso. A ociosidade é uma maneira de suicídio. Porque através da ociosidade, nós estaremos desprezando, matando as horas que Deus nos concedeu para evoluirmos a cada dia. Ociosidade é uma espécie de suicídio. Sexualidade, de tudo aquilo que se abusa numa vida, há de se sentir falta na vida futura, a massificação da sexualidade. Daí, na presente vida, percebemos as disfunções sexuais das mais variadas, como consequência daquilo que se abusou no passado. Agora nós começamos a entender porque André Luiz nos diz, somos todos suicidas em maior ou menor grau. Ele próprio, quando adentrou as regiões umbralinas, foi chamado freneticamente de suicida. Suicida ele não entendia como suicida. Passei dias a fio na cama de um hospital lutando pela vida. Já na colônia espiritual de Nome Nosso Lar, dentre muitas que há, ficou sabendo que a pecha de suicida era devida, porque ele foi um suicida lento, gradual durante toda a sua vida, através do consumo de álcool, do fumo, dos rompantes de cólera, que acabaram por prejudicar extremamente os seus órgãos. Todos esses fatores contribuem para uma redução na vida útil do nosso corpo físico. Todos nós temos uma expectativa de permanência aqui na Terra. Na obra Memórias do Suicida, mais uma vez, página 366, há o exemplo de uma ficha cadastral de um espírito que havia reencarnado. Seu nome, data do seu reencarne, em torno de que ano ele deveria retornar, no caso 1942, aproximadamente aos 74 anos de idade. Nossas fichas estão por lá. Não são decisivas, por quê? Já repararam como nós costumamos dizer, meu veículo físico é um veículo de fato. Da mesma forma como o veículo sai da montadora com uma quilometragem máxima, dependendo da manutenção preventiva, da troca de óleo, do cuidado que lhe demos, nosso corpo é assim também. Podemos ir além desse tempo, dependendo da manutenção, ou podemos ficar aquém dele. Uma outra consequência do suicídio, curiosa, é aquela sobre a qual nos fala Ivone Amaral Pereira, desencarnada em 1984, da seguinte maneira, quando alguém comete o suicídio, em torno dos 30 anos aproximadamente, nas vidas sucessivas, mais forte na primeira vida subsequente, quando ele atingir aproximadamente essa faixa etária, 30 anos, ele sentirá uma terrível vontade de repetir o ato, é a repercussão magnética. Por isso que antes de pensar que existe algum espírito te forçando a se suicidar, te dando essa ideia, pense que pode ter sido você mesmo o desencadeante. Por isso Kardec dizia, muito constantemente o homem é obsessor de si mesmo. Será uma grande prova a qual ele deverá resistir. Aquela depressão que acontecerá na sua vida, sem causa aparente, numa determinada idade. Aí está o teste, o fator, que ele poderá vencer sem dúvida alguma. Na obra Mães, para que fiquemos atentos aos processos de depressão das crianças, a obra intitulada As Vidas de Chico Xavier, nós temos um exemplo muito interessante, muito trágico, mas é um grande alerta, de uma mãe
que vai até Chico Xavier dizendo: Chico, por favor, me ajude, porque meu filho nasceu cego, surdo e mudo e sem os braços. Agora, uma doença se instalou no seu corpo, nas suas pernas, mais precisamente. Eu o levei aos médicos e eles me disseram que terão que amputá-las. Me ajude, Chico, o que eu faço? E Chico coçava a cabeça, tentando uma solução para aquela mulher. E Emmanuel não aparece, Chico começa a falar palavras de conforto, até que Emmanuel surge lhe dizendo: Chico, preste bem atenção. Esse espírito, nas últimas 10 encarnações, cometeu suicídio. A repercussão magnética. Antes de reencarnar para essa atual vida, ele lhe pediu que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de mais uma vez cometer suicídio. Agora que ele tem 5 anos de idade, prestem bem atenção nisso, 5 anos de idade, ele procura um abismo, um rio para se jogar. Diga, Chico, que tarefa árdua para Chico, hein? Que infelizmente as pernas do seu filho dessa senhora, serão amputadas em seu benefício. Então fiquemos atentos aos processos de depressão infantil. Aquilo que nós chamamos às vezes uma hiperatividade pode ser uma tendência suicida. Ficar atentos, não custa nada. Prevenir é melhor do que remediar. Uma outra consequência do suicídio são as chamadas mortes prematuras, que tanto magoam as mães, os parentes, enfim, que ficam, não é verdade? A questão 199 nos diz que a morte de um espírito em tenra idade, ou seja, na infância, pode ser o cumprimento de um tempo que o espírito deixou de cumprir numa vida precedente quando cometeu o ato. Por exemplo, se ele tinha ainda 8 anos a cumprir, em vista do seu planejamento na vida, ele retorna, cumpre os 8 anos e desencarna. Provação para ele, provação evidentemente para os pais que estarão imersos nesse compromisso. E se alguém aparecer diante de nós com uma tendência ao suicídio, nunca diga: isso é besteira, para com isso, você não tem o direito de ficar deprimido. Nunca diga isso para alguém. É o que de pior se pode fazer, diminuir o sofrimento de alguém. E tampouco não diga: se ele disse que vai se matar é porque ele não quer. É só para chamar a atenção, conversa. Porque de 10 pessoas que disseram eu vou me matar, que anteciparam a morte, 80% cumpriram o ato. Quando então alguém disser: eu quero me matar, acredite, sente-se aqui, vamos conversar um pouco. É o que faz o Centro de Valorização da Vida, esse fantástico serviço voluntário, de pessoas que se propõem simplesmente a ouvir. É mais um monólogo do que um diálogo. Ouvir aqueles que no final do ano, nos momentos de solidão, de destempero, de desilusão, ligam e dizem: eu quero me matar, não aguento mais. Depois daquela conversa, daquele monólogo, já não querem mais tirar a vida. Porque encontraram do outro lado de alguém que, do outro lado da linha, alguém que se propusesse a prestar caridade de simplesmente ouvir. A doutrina espírita nos oferece efetivas terapias simples para debelar o desgosto pela vida, como essa reunião na qual estamos aqui presentes, que eu reputo como sendo a melhor reunião de desobsessão que existe, porque o indivíduo vem, tem a sua higienização mental feita, as reuniões de passe para energização do seu perispírito, água fluidificada dos seus órgãos internos, ou de uma terapia desobsessiva, porque pode haver influenciação negativa nesse sentido. Mas mesmo quando se concretiza o suicídio, há de se poder fazer, e muito por aqueles que partiram dessa maneira, através desse maravilhoso instrumento de conexão com Deus, de auxílio tão simples e tão eficaz chamado prece. Mas tem espíritas, companheiros espíritas, que têm medo de fazer orações para os suicidas, é verdade. No culto no lar, não em casa não, porque eles podem vir e ficar. Pelo amor de Deus. Quando Deus admitiria que alguém, por orar por um suicida, fosse prejudicado? Quando Camilo Castelo Branco se encontrava no Vale dos Suicidas, naquele chão escorregadio e fétido, asfixiante, sequer um facho de luz
De repente ele sentia uma paz, uma calma impressionante. Até que, quando já recolhido no Hospital de Maria de Nazaré, ficou sabendo que aqueles momentos de paz e serenidade haviam sido desencadeados pelos discípulos de Kardec, que lhes enviavam vibrações de amor e de carinho em meio às preces. No final das reuniões doutrinárias se emocionava por isso. Não precisa saber o nome do suicida, de maneira alguma. A prece é a intenção do grupo. Por isso que, mais uma vez, já no Hospital Maria de Nazaré, uma tela impressionante de clareza magistral fazia surgir rostos diante dos suicidas que ali se encontravam. Eles não entendiam bem o porquê. Receberam a resposta de que os rostos daquelas pessoas estavam surgindo ali porque elas estavam orando por eles, sem que nunca os houvesse conhecido. É a vibração que conta pontos para nós, que dedicamos momentos de oração para os suicidas, e eles se sentem extremamente emocionados. A doutrina espírita nos avisa, através de uma mensagem datada de 1866, sobre esses últimos tempos que vivemos de transição planetária, em que vamos abandonando lenta e gradualmente a peste, o rótulo lamentável de provas e expiações como planeta, para atingir um dia a concepção de planeta de regeneração. Mas muitas dores ainda nos aguardam. E lá naquela mensagem publicada em Obras Póstumas, que foi publicada em 1889, datada de 1866, eles nos diziam, os espíritos, de que um desses sinais dos tempos de transição seria exatamente um aumento estrondoso dos suicídios, que atingiria níveis jamais vistos, principalmente entre crianças. Não é a exata realidade que vivemos hoje? O Espiritismo, com doutrina consoladora que é, vem para, de maneira extremamente eficaz, nos ajudar a afastar da nossa tela mental toda e qualquer sugestão menos digna e infeliz do desgosto pela vida, do suicídio, tão logo se apresentem no nosso espírito, na nossa alma. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais.
ouço Deus no lamento de pobres mortais. Passe de cura da alma. Realize este passe de cura da alma para se fortalecer espiritualmente, mentalmente e fisicamente, elevando seu pensamento até o Pai Celestial com fé e devoção. Coloque um copo de água para ser fluidificada e tomar ao final do passe. Seja bem-vindo ao nosso passe de cura espiritual. Olá, querida irmã e querido irmão em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso passe de harmonização, tratamento e cura da alma. Esta é uma experiência espiritual onde buscaremos alcançar um estado superior de sintonia da nossa alma com o plano mais evoluído do universo. Escolha um lugar tranquilo, sentado ou deitado, de forma serena e confortável, para uma meditação da alma. Deixe um copo de água e uma Bíblia ao seu lado e assegure-se de não ser interrompido durante esta sessão de passe e meditação. Deixe seu corpo relaxar, permita-se meditar, liberte-se dos pensamentos diários, livre-se das preocupações, concentre-se apenas neste momento. Façamos juntos uma viagem ao interior de sua própria mente, respirando lentamente e profundamente, com o corpo relaxado. Neste momento, estará acompanhado dos espíritos de luz, missionários de Jesus Cristo que trazem energias de cura e luzes de fortalecimento. O passe vai ter início com a oração do Pai Nosso, para a elevação do pensamento e sintonia com os guias espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, lentamente permita que sua respiração ocorra de forma suave e profunda. Deixe-se relaxar como se seu corpo flutuasse nas nuvens, sempre respirando lentamente e profundamente. Sinta o relaxamento de cada parte do corpo, à medida que entra mais e mais em seu íntimo. Permita-se meditar, viajando internamente ao seu inconsciente, sentindo conforto e segurança, pois estará nas mãos dos guias espirituais e de seu anjo da guarda. Saibas que o passe para tratamento de enfermidades do corpo espiritual
se destina à preparação do seu ser para o início de seu processo de cura. Sabemos que a cura sempre ocorre de dentro para fora. Curando-se a alma, o corpo também receberá a cura. Sabemos que o processo que gera toda a enfermidade, todo o sofrimento, todo o desequilíbrio e toda perturbação inicia-se a partir da desarmonia da alma. Sabemos que a alma é sensível à influência das energias e vibrações emanadas dos pensamentos. Compreendemos que a alma se fortalece a partir das energias do amor, da paz e da caridade, da fraternidade e do carinho humano. Mas também ela pode se enfraquecer e se desarmonizar a partir das energias deprimentes, da raiva, mágoa, intolerância, pensamentos de vingança e inveja, sentimentos de solidão e abandono, a culpa. Por isso, façamos agora a limpeza espiritual, permitindo nesse momento que as energias emanadas dos anjos de Deus sejam removidas, pois elas estão instaladas no seu corpo espiritual. Permita a remoção de todos os sentimentos negativos e a retirada de sua mente de pensamentos infelizes. Deixe evaporar no ar como fumaça que será levada para sempre, sem jamais voltar. Libere todo o sofrimento e culpa, libere a mágoa, a raiva do peito, libere as dúvidas e medos. Se desapegue do egoísmo. Este processo de limpeza se completa com a retirada das larvas e de todas as energias negativas impregnadas no corpo espiritual. Após tais limpezas, pode-se iniciar agora a fase de fortalecimento, a partir da elevação do pensamento e do recebimento de energias salutares. Sinta neste momento o recebimento de energias e vibrações em forma de amor puro, de compreensão e generosidade, da caridade e da felicidade. Sinta os raios provindos da espiritualidade de luz, penetrando gentilmente em todo o seu ser, fortalecendo e tonificando sua alma, equilibrando e harmonizando seu espírito, alegrando e trazendo bem-estar e segurança. Acompanhe agora a oração a Deus, nosso Pai, para agradecer este momento de louvor e bênçãos divina. Senhor Deus, Pai amado, entrego-me a Ti nesta hora em que recebo de Teus missionários a luz divina de fortalecimento e de cura. Agradeço-te, Senhor, pelo amor que me dedicas, pelas bênçãos para a minha saúde, do corpo e da minha alma. Agradeço-te, Pai amado, pelo dom da vida que me destes, pela alma imortal e pela experiência terrena para que eu possa evoluir. Agradeço-te pelas experiências felizes que me ajudam a sentir o belo e o bom da vida, e pelas experiências difíceis que me trazem lições
e me auxiliam no fortalecimento através dos desafios e tribulações. Entendo minhas imperfeições, Pai amado, e assumo a responsabilidade pelos erros. E neste momento, Senhor, comprometo-me com a mudança pessoal para o meu melhoramento moral e espiritual. Prometo evoluir passo a passo, praticando o perdão e a tolerância, controlando meus impulsos infelizes e governando meus pensamentos deprimentes. Assumo o compromisso divino com o Senhor de praticar a caridade cristã, ajudando a quem necessita dentro de minhas condições e agindo com fraternidade e generosidade com o próximo. Prometo, Pai amado, valorizar de agora em diante a minha própria vida, através da autoestima e amor próprio, cuidando de minha saúde e de minha dignidade humana. Assumo o compromisso, Senhor Deus, de valorizar e proteger a natureza e respeitar todas as formas de vidas, plantas e animais que cruzarem o meu caminho, harmonizando-me com tua criação. Prometo, amado Criador, amar a ti sobre todas as coisas, e de todo o coração e com todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo, para promover a paz e a harmonia no universo. E assim, amado Senhor, espero humildemente ser merecedor de tuas bênçãos e de teu amparo, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Por isso, agradeço profundamente as luzes e vibrações de energias divinas e salutares que me são entregues neste momento pelos teus anjos e missionários de luz para o meu fortalecimento e cura espiritual. Recebo tais energias de cura de forma a me fortalecer, equilibrar e harmonizar comigo mesmo e com o universo, com as pessoas e com a natureza. Acredito, Divino Pai Celestial, que agora, fortalecido espiritualmente, estarei protegido das influências perniciosas, dos espíritos infelizes e deprimentes que se aproximarem de mim para promover perturbação mental. Peço-te, amado Deus, que sempre me proteja de seres obsessores, encarnados e desencarnados, que enviam energias perniciosas para a minha desarmonia. Para isso, me manterei sempre vigilante, com o pensamento elevado, através de orações e preces, de pensamentos fortalecedores, em sintonia com Jesus Cristo e a espiritualidade de luz. O passe espiritual está chegando ao final. Agradeça a Deus por este momento sublime. Agradeça a Jesus Cristo pelas lições e orientações. E agradeço a espiritualidade pelas vibrações de cura. Agora você pode voltar lentamente e calmamente ao seu estado natural, lembrando de tomar o seu copo de água, que foi fluidificada e recebeu a medicação para o fortalecimento de sua alma. Que nosso Pai Celestial lhe abençoe. Assim seja. Pai, de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalastes. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados
por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixais que a alegria nos enfraqueça, e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Assim seja.